Meus irmãos, a paz do Senhor, graças ao nosso Deus, porque nos concede esse momento de estarmos juntos e mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Antes de eu iniciar no tema que nós iremos ministrar dessa hora, eu quero lembrá-los da nossa 13ª Escola Bíblica Anual. E neste ano estará acontecendo em Coronel Fabriciano, somente em Coronel Fabriciano, devido ao tamanho lá da igreja, por ser grande. E nós teremos como inscrever até 700 pessoas. E até digo aos irmãos que temos muito pouquíssimas inscrições abertas. Se você não se inscreveu, faça isso, porque há muito pouca inscrição livre. Estaremos recebendo aqui os palestrantes a partir de terça-feira, dia 9, até o dia 13, teremos no sábado aula à tarde e à noite. Mas nos demais dias, as aulas estarão acontecendo sempre às 19 horas. Nós montamos um grupo no WhatsApp e você poderá se inscrever através do link que nós espalhamos. E se você não chegou até você ainda esse link, pode procurar a mim ou qualquer obreiro da sua congregação, pastores. Eles têm o link e eles também têm usado para divulgar a 13ª Escola Bíblica Anual. Então esteja conosco lá, Deus sempre tem bênçãos para as nossas vidas. Pois bem, hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, onde nós nesse trimestre estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. E o tema nosso de hoje é sobre santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Se nós estamos no trimestre estudando sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo, o agir e o mover do Espírito Santo em nossas vidas, também teremos que estudar sobre santificação, porque afinal de contas, ele é o gerador, ele é que age em nossas vidas, ele é o agente da santificação em nossas vidas. O nosso texto bíblico para a nossa ministração está na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, dos versos 13 ao 23. Como são apenas 10 versos, eu estarei fazendo a leitura do texto aqui com os amados irmãos. Se você tem a sua revista, pode acompanhá-la comigo. Se não, abra a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, dos versos 13 ao 23. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, ou seja, na eternidade, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele
credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Esse é o texto para a nossa ministração desta aula. Com objetivo geral, nós pretendemos, na abordagem do nosso conteúdo, entender que devemos estar comprometidos com a ética do Espírito Santo, o que ele proporciona e trabalha em nós para isso. Muito bem, nós vamos verificar na nossa aula de hoje que a santidade, ela é necessária, ela é imprescindível no nosso dia a dia. Isso se nós quisermos ir ao céu, pois sem ela nós não poderemos ver Deus. Deus é absolutamente santo. O Senhor é santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Isto porque nós que somos pecadores, nós que falhamos, nós que erramos, nós que temos problemas morais, é quase que impossível entendermos a dimensão, porque é impossível, sobre a santidade de Deus, porque em relação a nós, ela é infinita, ela é inigualável. O nosso Deus, ele é santo em si mesmo. Ele é santo na sua essência. Deus, ele é santo na sua natureza. Ou seja, Deus, na sua natureza, é santo, é reto, é perfeito, não tem defeito. Então entenderemos nessa aula é que ser santo é uma necessidade para se ter uma vida limpa na presença do nosso Deus. O Senhor requer isso de nós. Teremos 3 tópicos na nossa aula e considero que a nossa lição, ela hoje está mais simples, sem complexidade, como na nossa aula passada, que tivemos que fazer alguns ajustes, complementar para tornar um pouco mais simples, mais fácil o conteúdo. Hoje nós veremos apenas umas expressões no Antigo Testamento sobre o termo, né, no hebraico, mas que sem nenhuma dificuldade de compreensão. Teremos então hoje 3 textos, 3 tópicos, onde nós iremos tratar no primeiro a santificação no Antigo Testamento, a santificação no Novo Testamento e o nosso terceiro ponto, a santificação aplicada na vida do crente. Então iremos iniciar agora com o nosso primeiro ponto, onde nós iremos falar sobre a santificação tratada no Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis ao livro de Malaquias, pelos profetas, dos Salmos. E é claro que nós não vamos tratar aqui com toda essa completude, mas os livros do Antigo Testamento tratam sobre a santificação. Então nós veremos que o Antigo Testamento, ele revela, ele aponta, ele mostra sobre a santidade de Deus. E o que é ser santo? E que Deus, ele exige, assim como ele exigiu do seu povo, do povo Israel, ele também continua exigindo, é claro, da igreja hoje. Então ele exigiu a santidade do seu povo,
Por quê? Porque ele é santo. Então vejamos a palavra, o termo santificação, no Antigo Testamento, porque nós estamos falando desse primeiro tópico sobre o Antigo Testamento, e depois nós vamos verificar no Novo. Então, no Antigo Testamento, a ideia de santificação, ou de santidade, é de separar. Porque um termo kadosh no hebraico é cortar. É isso, cortar, separar. Então, a ideia que nós temos no hebraico, da palavra santidade ou santificação, tudo vai depender se ela estiver no substantivo ou no verbo, né? O que é santidade? É separação tanto de pessoas, separação de lugares e de coisas que são consagradas para o serviço de Deus. Ou seja, é separar tudo aquilo que é comum ou que é impuro. Nós vamos verificar isso claramente no Antigo Testamento, coisas que o Senhor separa de coisas que são comuns ou de coisas que são consideradas imundas. Então ele santifica para que possa ser separada, consagrada a ele. Quando nós olhamos no livro de Levítico, que é o livro do manual do sacerdote, nós vamos verificar que todas as formas e maneiras como Deus lida no tabernáculo, com as peças do tabernáculo, todas elas apontando para a pessoa de Jesus. Também o próprio sacerdotes, os levitas, vamos verificar sobre as roupas deles. Tanto é que eles, olha que diz aqui, por exemplo, que eu estou colocando na tela, Levítico 10:10, diz que para que possais discernir entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então os sacerdotes, eles precisavam, a roupa deles era uma roupa diferente, exigência de Deus. O sacerdote teria que se banhar, teria que se limpar o corpo para dar o significado de pureza. Porque limpando o corpo não significa que estava se santificando para Deus no sentido de alma limpa. Mas o ato dele lavar-se, purificar, simbolizava que ele estava pronto, ele estava limpo para lidar com as coisas de Deus. As suas vestes, o seu corpo deveria estar banhado, estar limpo, exatamente para que os israelitas fossem compreendendo, a separar-se das coisas profanas, ou seja, das coisas comuns, das coisas sagradas. Então, tudo aquilo que era comum, por exemplo, as madeiras que foram feitas no tabernáculo, ela era comum. As roupas que foram feitas para os sacerdotes, né, as vestimentas eram comuns. O tecido era comum. Mas a partir do momento que foram santificados, separados para os sacerdotes, passava a ter um outro caráter, um outro sentido para Deus. Ou seja, estava santificado. É exatamente para dar essa ideia, esse sentido. No hebraico, nós temos a palavra Kadash. A palavra Kadash, no hebraico, significa ser santo. Mas também, dependendo do contexto, nós vamos encontrá-la no sentido de ser santificado. Ou, dependendo do contexto, ser posto à parte. Ou seja, colocado à parte. Isso significa que os objetos, lugares, né, pessoas, elas teriam que ser santificadas, ser colocadas à parte. O dia, por exemplo, Deus separou um dia no período da lei, que era o sábado. Como hoje, os cristãos separaram, ou seja, santificaram um dia, que é o domingo. Que na verdade nós cristãos, desses últimos dias, não temos levado isso a sério. Grande parte dos cristãos não tem levado muito a sério
esse dia, um dia para o Senhor. Separar um dia para o Senhor. Santificar um dia para o Senhor. E isso para Deus é muito importante, para nós é importante. Porque representa a nossa obediência, a nossa dedicação exclusiva a Deus. Quando nós nos separamos para o Senhor. Isso então é Kadash, ou ser santo. Isso, quando nós olhamos para todos os textos, eu vou só utilizar aqui o versículo 1 de 1 Samuel, lá no capítulo 7, que diz assim, o texto do versículo 1 de 1 Samuel, do capítulo 7, fala assim: Assim vieram os homens de Kiriat Jearim e tomaram a arca do Senhor. Levaram-na à casa de Abinadab, quer dizer, a arca de Deus, consagrada para o Senhor, as coisas do Senhor nela. Levaram-na à casa de Abinadab, que é da linhagem de sacerdotal, no outeiro, e consagraram a Eleazar. Ou seja, a palavra aqui é exatamente a palavra Kadash. Separaram Abinadab, ou seja, consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. O texto que eu acabei de ler, de 1 Samuel 7,1, é exatamente esse sentido. Ele é separar do uso comum para o serviço do Senhor. É o mesmo que consagrar. Porque até então, o Eleazar não estava separado para o serviço de cuidar da arca do Senhor. Primeiro que ela nem estava ali, porque ela estava lá entre os filisteus. Mas chegou o momento lá na casa dos pais dele, então foi separado Eleazar, ou seja, santificado, para que ele cuidasse da arca do Senhor. Esse é o sentido, o conceito da palavra Kadash. Tanto é para que já o profano, o que é o profano? É aquela pessoa que se mostra indiferente às coisas sagradas. Então toda pessoa que é indiferente às coisas sagradas é um profano, porque o contrário de profano é sagrado. A casa do Senhor é sagrada. Todos os utensílios que existem na casa do Senhor, onde eu estou aqui, transmitindo para você essa aula, são coisas sagradas, porque elas foram separadas para o Senhor. Compradas através de dízimos e ofertas alçadas, porque foram dinheiro e serviços com exclusividade para Deus, e Deus recebe. A pessoa que não leva isso a sério, ele é um profano, porque ele é indiferente às coisas de Deus. Por isso que nós precisamos ter cuidado, carinho, dedicação com aquilo que nós separamos para o Senhor. Os microfones da igreja, os instrumentos da igreja, nós separamos para o Senhor. É comum na igreja dos irmãos, porque nós somos orientados, somos instruídos pela palavra do Senhor, a comprarem alguns instrumentos. Nós oferecemos instrumentos para a casa do Senhor, para serviço da obra do Senhor, e nós oramos, nós impomos as mãos e separamos aquele instrumento para o Senhor. Então ele é dele, para uso do Senhor, assim como também o Senhor separa homens e mulheres para o seu serviço. Esse é o significado da palavra Kadash, né, que é santificação. Nós temos a segunda palavra, também no hebraico, que é consagração. No hebraico, essa palavra consagração, ou consagrar, tem o mesmo significado, a mesma raiz da palavra Kadash, que é santificar e ser santo. É a mesma raiz de consagrar. Nós já extraímos do mesmo termo, da mesma raiz Kadash. Então, consagração e santificação podem ter o mesmo significado, dependendo do contexto. Quando nós olhamos em Êxodo 28, verso 3, que eu até citei agora há pouco a respeito das roupas, né, dos sacerdotes, aqui no caso o verso está falando sobre as roupas de Arão. O texto diz assim, olha, que façam, Deus falando através de Moisés, e Moisés orientou, que façam vestes a Arão, olha aí, para santificá-lo.
ou que façam vestes a Arão para consagrá-lo. Então, dependendo do contexto, tem o mesmo significado. Se a palavra estiver traduzida, né, por consagrar ou santificar, tem o mesmo sentido. Porque o texto está dizendo, façam vestes para Arão. Quer dizer, são vestes para consagrá-lo. Aquelas roupas de Arão só poderiam ser utilizadas ali, naquele momento das ações que ele tivesse que oferecer sacrifício. Porque se ele fosse fazer algumas outras coisas, ele usaria uma outra roupa. Seria desnecessário. Então, quando ele estivesse usando aquela roupa, ela tinha literalmente o significado de separar. Ou seja, Arão foi separado para a obra de Deus, para o sacrifício ali no altar. Então, todas as vezes que as pessoas olhassem para Arão, mesmo que ele não estivesse com aquelas vestes, as pessoas estavam lembrando de que ele era um homem separado para a obra de Deus. Então, as vestes para os sacerdotes, o tabernáculo e seus utensílios, baseavam-se em quê? Na santidade de Deus. Tudo ali teria que ser separado, ou seja, consagrado para o Senhor nosso Deus. Também esse termo, consagrar, é vista no Antigo Testamento, ou até mesmo no Novo, mas nós estamos usando o termo Kadash, aqui para o Antigo Testamento, que é o hebraico, também tem o mesmo sentido de escolher, também dá uma conotação do seu cognato de eleger, ou seja, separar. Por isso que Deus, ele elegeu, ele separou a Israel dentre as nações para testemunho do seu nome. Então nós temos o mesmo significado, o mesmo sentido, que Israel é uma nação consagrada a Deus. Olha, a mesma palavra que nós temos no hebraico, que é nazar, que significa separar, né, ou consagrar. Esse termo é exatamente o termo usado para o nazirato. Quando Deus, ele consagra, quando ele separa, o termo no hebraico é nazar. Como Sansão foi separado, né, o nazirato, para que ele pudesse servir a Deus. Então nós temos termos semelhantes, dando e tendo raízes com significado de Kadash. Então quando Deus escolhe alguém, ele separa para si e para o seu serviço. Então o Senhor separou Moisés, separou profetas, homens do Antigo Testamento para si. Ele escolheu, ele elegeu essas pessoas para o seu serviço. Temos uma outra palavra também com o mesmo significado, com um conceito parecido, que é purificação. Essa palavra também, ela tem o termo, né, dela é semelhante. No hebraico a palavra é tahor. E tahor significa limpo, significa puro. Essa palavra também é derivada do verbo tahé, que é o mesmo que ser limpo, ser puro, que vem da mesma raiz Kadash, santo. Então nós temos três palavras que são semelhantes: santificação, consagração e purificação. Elas são próximas, elas são semelhantes, que dão significados muito semelhantes. Por quê? Porque todas elas são aplicadas à santidade de Deus. Porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus, ele é puro, reto e perfeito, e o nosso Deus, ele é limpo para todas as ações. Então nós encontramos, por exemplo, no Salmo 51, um texto que eu vou ler apenas o 51, que é aplicado a pessoas quando elas se aproximam de Deus para purificar dos seus pecados. O Salmo 51, escrito por Davi, quando ele peca, seu pecado com Betseba, ele então escreve, né, aquele salmo que é o 51, muitíssimo conhecido por ele ter adulterado. E não somente ter adulterado, ele chegou a matar o marido, né, o esposo de Betseba. Mas o verso 10, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renove em mim um espírito reto. Então aqui está falando de quê? De santidade, de santificação. Assim como Deus é santo, assim como Deus é reto, perfeito, Davi está orando a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele está usando esta palavra tahor do hebraico. E renove em mim um espírito reto, para que ele então pudesse tornar a ter o gozo da salvação. Era isso que Davi pedia. Ele tinha perdido a santidade. Ele havia caído. O pecado corta, separa o homem de Deus. E Davi buscava a Deus para que ele pudesse voltar a ser limpo, a ser puro de coração. E somente Deus pode fazer isso, mas é com o coração arrependido, assim como Davi estava. Então nós vamos verificar que esses termos, eles se aplicam à santidade. É assim que nós vamos encontrar esses textos no Antigo Testamento. Eles são importantes, são por isso que nós, ao estudarmos na escola dominical, nós precisamos de estudar os termos, estudar palavras, os seus cognatos, porque elas possuem valor. Veja aí. Então, vamos fazer um conceito, conceituando os três termos. Então, nós entendemos que os termos usados no Antigo Testamento para santificação, consagração e purificação vêm da mesma raiz, no que tange a exigência de Deus para o homem relacionar-se com Ele. Então, para que o homem relacione com Ele, porque o homem está caído, o homem está no pecado, e o pecado separa o homem de Deus, então ele precisa se santificar. Isso só o próprio Deus pode santificar o homem por ele ser santo. Então ele torna a pessoa, ele torna a pessoa santo. E isso é estar santificado. Então esse mesmo Deus é quem pode consagrar essa pessoa para si, para ele mesmo. É ele quem purifica, é ele quem limpa o homem, as pessoas, de todo o pecado. Ou os objetos, como nós citamos os textos. Então, como a santidade é um dos atributos que revelam a moralidade de Deus, que Deus é santo, Ele é reto, honesto, justo, isso fala da moralidade dele. Então, com o novo nascimento, o homem, ele torna-se o quê? Santificado. Com o novo nascimento, como ele agora adquire a natureza divina, ele torna-se consagrado e limpo das suas imundícias, das sujeiras que sujava a alma, o coração, o corpo da pessoa. Então é apenas, somente com o novo nascimento, porque esse novo nascimento já fala de que ele é espiritual, é uma mudança espiritual de dentro para fora, no nosso interior, é que acontece. Então nós somos santificados, nós somos consagrados e limpos das nossas maneiras vãs de viver, assim como li os versos da nossa leitura bíblica de 1 Pedro, no capítulo 1, dos versos 13 ao verso de número 23, porque o apóstolo Pedro estava falando com a igreja, antes, erais gentios nas vossas imundícias, nas vossas idolatrias, mas agora não. Com o novo nascimento, nós vivemos uma vida de santificação ao nosso Deus. Então vejamos, agora o nosso segundo ponto, a santificação no Novo Testamento. Então o Novo Testamento traz também o mesmo conceito que nós acabamos de falar do Antigo Testamento. Então na Nova Aliança, o caráter de Cristo revela a sua santidade e a exigência, por causa da santidade de Jesus, na vida dos crentes. Ou seja, o caráter de Cristo, o nosso modo de ser, o nosso modo de viver, vão revelar o caráter de Jesus em nossas vidas. E a santificação, ela é vista bem clara no Novo Testamento, de maneira explícita. No Antigo Testamento também, porque lá
as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão, né, essas três pessoas estão bem ali ativas no Antigo Testamento, mas elas estão lá bem implícitas. Às vezes é preciso ler para entender o contexto, mas no Novo Testamento fica bem claro, bem explícito a ação, a atuação da Trindade, né, na santificação. Então isso mostra que as três pessoas da Trindade, elas estão ali claras, atuantes no processo da santificação. Por que elas estão atuantes? Pai, Filho e Espírito Santo. Porque a obra redentora está presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque a Trindade, ela é una, ou seja, há uma unidade das três pessoas, agem claramente nos textos. A obra da santificação, então, por ser um atributo divino, se realiza pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nós encontramos as passagens claras nas Escrituras nos mostrando sobre isso. Por exemplo, quando nós olhamos 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso de número 23, nós vamos verificar aqui a clareza do texto em dizer, olha, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. É visto com clareza nos textos do Novo Testamento, por exemplo, em 1 Coríntios 6, e o verso de número 11, que é muito conhecido, nos diz assim, e tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, nos mostra de que a Trindade, ela está presente na ação da nossa santificação. Pai, Filho e Espírito Santo atuando no processo, porque a Trindade, ela age de maneira coadunante. Vejamos, então, o que o Novo Testamento trata sobre a natureza da santificação. Nós vamos encontrar passagens nas Escrituras mostrando com clareza que a santificação ela ocorre de maneira instantânea no momento da conversão da pessoa. Ou seja, quando o indivíduo ele aceita Jesus, o que acontece com ele? Se ele é uma pessoa que era réu, condenado à perdição, no momento que ele aceita Jesus como Senhor e seu Salvador, ele se torna justificado diante de Deus. E naquele momento, tudo isso é instantâneo. No momento que ele aceita Jesus, então ele é justificado, ele nasce de novo, ou seja, ele é regenerado, e ele é santificado. Ou seja, ele torna-se santo. Esse processo é um processo instantâneo. Mas como nós estamos tratando aqui especificamente da santificação, então a santificação ela acontece instantaneamente no momento em que um pecador ele se arrepende dos seus pecados e naquela hora ele se torna uma pessoa santa. Então esse termo ele é denominado teologicamente no sentido posicional, ou seja, hoje eu me posiciono, hoje eu tenho uma posição de santidade. Por quê? Porque antes a minha posição era de pecador diante de Deus, mas hoje a minha posição é de santidade diante do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, e o verso 2, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja, né, lá de Corinto, ele fala assim, olha o que ele diz, a igreja de Deus, ele está falando da igreja, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. O termo é claro, porque a pessoa está bem claro que ele foi santificado, porque aqui nós temos o adjetivo no grego que é hagisios, ou seja, hagisios ou hagios, significa santo, santificados, que é o termo no grego para a santificação, hagios.
O texto então diz assim, olha, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Em todos os que estão no lugar que invocam o nome do nosso Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Veja que o texto está dizendo chamados para ser santos. Ou seja, chamados para viver uma vida em santidade. Então nós temos que lembrar disso. Que nós somos chamados para viver uma vida de santidade, porque Deus, por ser santo, Ele vive em glória. E quando nós vivemos uma vida de santidade, nós glorificamos o nome do nosso Deus. E a igreja do Senhor Jesus é chamada para viver em santidade. Nós temos que pensar nisso, temos que lembrar disso, que vivemos separados do pecado, porque santidade é isso. Nós temos o texto também, que é muitíssimo conhecido nosso, de 1 Coríntios, né, onde nós encontramos o texto do capítulo 3 e o verso de número 16, que nos diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, o Espírito Santo, ele é santo, ele é puro, ele habita em nós, ou seja, habita no interior do crente. Ele purifica o nosso ser. Por isso que todo o nosso ser, corpo e alma e espírito, precisa viver o que? De forma irrepreensível até a volta do Senhor Jesus. Nas nossas vestes, na nossa postura de vestes, nós não podemos ter vestes indecentes, porque o apóstolo Paulo fala sobre isso quando ele orienta Timóteo, o pastor Timóteo, para que os irmãos, que as pessoas e as mulheres, os homens vivam de maneira decente, tenha posturas e tenha vestes decentes. Então o crente, o homem e a mulher, tem que ter pudor no vestir. Vestir de maneira que exalte, que glorifique o nome do Senhor. Mas a gente verifica que ultimamente, muitas pessoas têm se descuidado disso, no vestir. Tem uma preocupação em mostrar o corpo ou parte do corpo. Isso tem trazido tristeza ao Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita, ele mora no crente. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se nós temos, de acordo com 1 Tessalonicenses 5:23, nós precisamos de estar com o nosso corpo, alma, espírito, e de maneira irrepreensível, ou seja, que não precisa de repreensão. Mas, olha, eu estou aqui repreendendo alguns ou algumas. E se as pessoas precisam de passar por repreensão, segundo o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, essa pessoa não está apta para o momento do toque da trombeta. Então reflitamos sobre isso, porque nós precisamos estar prontos a todo momento. A santificação, a santidade, é também o quê? Uma necessidade premente na vida do crente. Então, assim como uma criança, ela cresce, ela desenvolve, ela nasce, cresce e prossegue no seu crescimento, também a vida espiritual pode se aplicar da mesma forma. Porque nós nascemos um dia, aceitamos a Jesus e nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. E sendo que a santificação, ela é progressiva. Ou seja, ela é instantânea no dia que nós aceitamos a Jesus, mas também ela é progressiva. Todos os dias nós temos que acordar e pensar em ter um dia em santidade diante de Deus, da sociedade e de todas as pessoas, ou seja, no nosso modo de viver. É o que nós lemos no texto aqui de Pedro. Olha o que diz, 2 Coríntios 3 e o verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse é no nosso dia a todo momento, somos transformados. É santificação.
no nosso modo de ser, no nosso modo de viver. Será que a igreja está preocupada com isso? Nós estamos preocupados com isso? Amém. Sem dúvida, existe muitos, milhares e milhares de pessoas no planeta Terra que servem a Deus e estão preocupados com a sua vida de santidade. Mas muitos outros têm brincado com isso. Não têm levado a sério a santificação, o seu modo de viver, o seu modo de ser. Porque o texto que eu acabei de falar, mencionei aqui algumas vezes, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique inteiramente. E todo o vosso espírito, olha, o nosso entendimento, a nossa razão, né, de lá, que a gente compreende todas as coisas, nosso espírito, na alma, que é a sede das nossas emoções, da nossa vontade, do nosso querer, tudo tem que ser santificado. O nosso corpo, olha, ser conservado. Tudo. Nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito, prontos até a volta do Senhor Jesus. Isso significa que a santidade é uma necessidade no dia a dia do crente. Temos que deitar e acordar e andar no nosso dia a dia, sempre em santidade, no nosso modo de ser, de relacionar e de conviver. Indo para o nosso terceiro ponto, já encerrando a nossa ministração, vamos falar sobre a santificação aplicada ao crente. Isso porque o Espírito Santo, é isso que nós vamos verificar aqui, o Espírito Santo, ele é a fonte de santidade, e o Senhor, quer dizer, Jesus, é o nosso modelo. Jesus é o nosso padrão. E os crentes devem ser parecidos com Jesus no modo de viver que possa agradar a Deus Pai. Vê que a Trindade está presente. Ou seja, o Espírito Santo é a fonte de santidade, porque é Ele que age e trabalha em nós no nosso dia a dia. E Jesus é o modelo. Ele é o nosso padrão. De modo que se nós vivemos e andarmos assim, nós estaremos agradando a Deus Pai, que nos enviou a Jesus, o Senhor que morreu por nós na cruz. E que também enviou, em nome do seu Filho Jesus, o Espírito Santo, o Consolador, para nos guiar, nos dirigir e nos consolar. Então as epístolas visam exatamente fortalecer as igrejas, exortar a igreja a uma vida de santidade diante de Deus, não somente diante de Deus, mas também diante da sociedade. Veja que o texto que nós estamos utilizando hoje, de 1 Pedro, no capítulo 1, dos versos 13 ao verso 16, somente para esclarecer esse detalhe, que diz assim, olha: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, que seja, equilibrados, e esperai, olha aí, inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus. Ou seja, a graça do nosso Deus foi revelada a nós, quando nós aceitamos a Jesus. De que maneira? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. O que é concupiscência? Concupiscência significa desejos desenfreados, desequilíbrio. Por isso que ele diz que nós precisamos viver de maneira sóbrias. Precisamos ser sóbrios, equilibrados. Olha o que diz no verso 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E o verso 16 diz: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Essa ideia, ela é clara quando nós lemos as epístolas da santificação. Porque todos os escritos em todas as epístolas, vocês vão verificar
que elas são dirigidas às comunidades de Jesus, são dirigidas à igreja do Senhor Jesus, sempre instruindo, orientando a igreja a viver uma vida separada para Deus, consagrado para Deus. E quando nós olhamos esse texto, Pedro, ele está deixando isso bem claro, principalmente quando ele cita no capítulo 2 de 1 Pedro, o verso 9, ele fala assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o apóstolo Pedro está dizendo, assim como Deus separou Israel, assim como Deus chamou Israel como propriedade particular, peculiar dele, da mesma forma Deus tem chamado a igreja. Por quê? Porque Israel caiu, Israel perdeu, não compreendeu os projetos de Deus, então Deus levantou um outro povo, e esse povo chama-se igreja. A igreja, então, ela é o que? Uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos testemunhas da pessoa de Jesus e daquilo que ele tem feito em nossas vidas. Então, Pedro está trazendo de volta o mesmo sentido que foi feito para a nação de Israel, é exigido da igreja do Senhor Jesus, ou seja, da comunidade do Senhor Jesus. Então, o ensino de Pedro mostra o estilo de vida dos crentes que revela o caráter de Jesus. Ou seja, os gentios saíram do paganismo, dos seus deuses, agora são norteados pelo Espírito Santo que habita neles, que tem um novo modo de viver. É isso que ele está deixando bem claro para a igreja pela qual ele escreveu, para a comunidade pela qual ele escreveu e que serve para nossos dias, fugindo das coisas que não agradam a Deus. Então, nós precisamos, como comunidade do Senhor Jesus, ter uma vida santificada. Então, nós somos santificados pela palavra. Jesus diz isso bem claro em João 17, 17. Vós sois santificados na verdade. A verdade é quem vai fazer com que nós sejamos santificados. Porque à medida que nós estudamos a palavra do Senhor, que nós vamos compreendendo a palavra do Senhor, nós somos santificados através da palavra do Senhor. Nós somos também santificados pelo sangue de Jesus. Nós somos purificados, lavados e santificados pelo sangue de Jesus. Da mesma forma como Pedro diz, também nós somos santificados pelo Espírito Santo, que eu li esse texto agora há pouco. Ou seja, uma vida de santidade, uma pessoa que quer viver uma vida de santidade, se mantém longe da violência doméstica. É impossível um crente, uma serva do Senhor, que procura viver uma vida em santidade, ou seja, separada para Deus, consagrada para o Senhor, cometer atos de violência doméstica. É incrível porque essas coisas acontecem lá fora com o homem ou com a mulher sem Deus. Tantas e tantas violências domésticas que têm causado destruição, morte, têm trazido destruição na alma de crianças, de adolescentes, de homens e mulheres, pelas violências domésticas. Mas também, nós como crentes precisamos ter muito cuidado, porque também é conhecido nos nossos meios, pessoas que têm praticado sim, violências domésticas. Olha, você que tem praticado isso, você sabe muito bem, então cuide-se. Isso mostra que está faltando santificação, está faltando colocar-se na presença do Senhor, se dedicar a Deus. Uma pessoa que vive numa vida de santidade se mantém o quê? Longe da mentira. Porque o mentiroso não herdará o reino dos céus. Porque Satanás, o diabo, ele é o pai da mentira. Ele nunca nele teve verdade. Ele é um mentiroso. As pessoas também que vivem a vida de santidade, jamais vai utilizar palavras chulas, palavrões, piadas que não agradam a Deus. O santo, o que é chamado à santidade, chamado a ser santo, não utiliza palavras de cunho lascivos em hipótese alguma. Da mesma forma, também uma pessoa que se mantém
em santidade jamais vai envolver-se em intrigas, em confusões, em conversas, em mexericos, que vai trazer dissensões. Mas hoje, através da internet, olha como as pessoas têm feito isso. E quantos servos do Senhor. Eu sempre tenho dito nas minhas palestras, as pessoas têm utilizado muito o Instagram. São seguidores, seguem as pessoas. Eu penso e vejo o Instagram um recurso excelente para profissionais, excelente para os comerciantes, e excelente para a pregação, mas muito pouco feito para ensino da palavra. Existem poucos seguidores pregando a palavra e pessoas seguindo eles. Mas existem pessoas que estão seguindo, crentes seguindo pessoas que são imundas, pessoas que vivem em santidade, que procuram a vida de santidade, e seguindo os profanos, que cometem atos profanos, que induzem as pessoas a atos profanos, que são impuros diante de Deus. Fica difícil, não fica? Um servo do Senhor ficar seguindo certas pessoas? Então nós somos exortados nessa hora a buscar e vivermos uma vida de santidade. Porque há muitas pessoas que gastam horas e horas diante do Instagram, ou mesmo do Facebook, mas fazendo coisas que não agradam a Deus. Mas se nós estivermos buscando o Senhor, uma vida de dedicação ao Senhor, não dá para acompanhar esses grupos, essas pessoas. Por isso que o texto diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém, meu irmão? Essa é a palavra de Deus para nós nos acordarmos. E assim nós vamos encerrar o terceiro ponto com essa abordagem sobre a ética. O que é ética? É o estudo da moral, é o estudo da conduta, porque trata sobre os princípios e as práticas daquilo que é certo e daquilo que é errado à luz da palavra de Deus. Então é muito bom e é necessário nós estudarmos a ética cristã. Há muitos livros bons em ética cristã. Mas a ética cristã são extraídas de onde? Da palavra de Deus, da Bíblia. Porque é exatamente o nosso modo de viver. Porque a palavra ética do grego é ethos, que significa o quê? Hábito, costumes. Qual é o hábito meu? Quais são meus hábitos? Quais são os meus costumes? Ou seja, a ética, toda a minha conduta de vida tem que estar embasada no meu modo de viver, que venha agradar a Deus. Isso significa que devemos estar comprometidos com a ética do Espírito Santo em todo o nosso modo de viver. E assim, nós vamos concluir, nós vamos encerrar a nossa aula dentro desse nosso conteúdo, dizendo que santificação é estar separado do pecado e em exclusividade para Deus. Isso é santificação, que vem da palavra kadosh, que é cortar, que é separar. Então, o crente que vive a vida de santificação é estar separado do pecado, das coisas pecaminosas, e estar em uso exclusivo para Deus. Olha que eu fiz e busquei uns textos para a gente analisar umas coisas, porque há muitas pessoas que confundem santificação com religiosidade. Não se deve confundir santificação com as regras, com algumas normas, que muitos crentes às vezes estabelecem, que são regras externas. E essas regras, normas externas, elas são típicas das religiões legalistas, que está muito relacionado a leis, a regras, às normas. Então, já que nós estamos tratando sobre santificação, precisamos pensar bastante sobre isso. Como os fariseus, eles coavam o mosquito e engoliam o camelo. Olha, nós olhamos
lá no Antigo Testamento sobre o modo de viver dos judeus. E Deus orientou a eles sobre as coisas que eram impuras, as coisas que eles poderiam comer e as coisas que eles não poderiam comer. Porque eles estavam debaixo da lei e eles deveriam, então, entender sobre alguns princípios que Deus estava estabelecendo para eles em questões de pureza e de coisas que eles deveriam comer. Mas nós vamos verificar que muitas coisas que Deus falou para que eles não comessem, que faz parte da lei, de regras e preceitos de Deus no Antigo Testamento, elas não fazem parte mais no contexto do Novo Testamento. Tanto é que nós vamos encontrar Pedro, quando ele evitava, não queria ir na casa de um gentil, que era Cornélio, por ele pensar que Cornélio, por ser um gentil, ele era um impuro. Então Deus, ele teve que abrir um lençol, uma visão para Pedro, e ali Deus mostrou para ele exatamente os animais que eles não poderiam comer. E Deus falou com ele assim: Pedro, pegue e mate. Ele disse: Senhor, como poderei matar e comer essas coisas? E Deus então disse para Pedro que tudo que ele fez é santo e santificado. Isso significa que nós temos um contexto, um conceito do Novo Testamento, porque o homem nunca conseguiu praticar a lei 100%. Tanto é que Jesus, ele diz que ele não veio para abjugar a lei, para quebrar a lei, mas para literalmente praticar a lei. Porque homem nenhum conseguiu praticar a lei na sua totalidade. Porque a partir do momento que a pessoa pratica partes da lei, ele quebra uma outra. E se ele quebra uma, então ele anula toda a lei. E Jesus, ele foi o único que não quebrou a lei de Deus. Ele nasceu santo e permaneceu santo e morreu, morte de cruz por mim e por você, mas sem quebrar a lei. Por isso é que o sacrifício de Jesus é perfeito. Não o meu e nem o seu, e de ninguém, mas o de Jesus é perfeito. Porque quando Deus olha para mim, olha para aquele que é santificado, Deus vê as obras do seu Filho naquela pessoa. Então nós temos que ter muito tato, muito cuidado com as questões da religiosidade. Os fariseus eram muito religiosos. Eles eram muito preocupados com os preceitos das leis, mas só que eles, os fariseus, tanto é que Jesus os chamou de hipócritas, dizendo que por fora os fariseus, eles eram o quê? Lindo e bonito, mas por dentro eles eram um sepulcro caiado. Então imagine que estrupício, que vida podre que eram os fariseus, mas eram religiosos. Então nós temos que observar que Jesus fala sobre quem? A respeito dos fariseus, eles coavam um mosquito, mas engoliam um camelo. Claro que Jesus está fazendo uma analogia, uma figura de linguagem aqui, porque eles, os judeus, eles não poderiam comer mosquitos, não vou entrar no detalhe por causa do nosso tempo. Eles não poderiam comer mosquito. Então todas as vezes que eles fossem coar, fazer alguma coisa, eles não poderiam coar junto com o mosquito. Mas Jesus diz aqui que eles coavam, né, o mosquito, ou seja, eles deixavam de engolir um mosquito que era pequeno, mas engoliam um camelo. É claro que isso é impossível, né? É mais fácil engolir. Ou seja, é possível engolir um mosquito e jamais um ser humano tem condições de engolir um camelo. Mas era o que Jesus estava mostrando para os judeus em relação à proporção da religiosidade deles. Eles se preocupavam demais com as coisas insignificantes, como um mosquito. Mas não tinham a mesma preocupação com aquilo que era maior, que representava pecados, como a hipocrisia, como a desonestidade, como a ganância deles. Eles chegavam a dizimar, né, levar lá para a casa do Senhor, até o cominho, ou seja, plantas, que seria até mesmo desnecessária, mas eles faziam aquilo só para aparecer, só para se mostrar diante das pessoas. Só que nós vamos verificar, Jesus não estava dizendo com isso que os pequenos erros
e pecados, né, os pequenos pecados, pequenos erros, que não existe pequenos pecados, que eles estão liberados, em hipótese alguma, mas que não adiantava os fariseus terem tanto rigor em alguma área da vida, enquanto não existia rigor para as outras áreas da vida, e às vezes muito mais importante. Então, eu quero só deixar esse texto, assim como o comentarista fez a abordagem, é de que nós precisamos entender que aqui está explícito que a hipocrisia. Então, às vezes, há muitos crentes legalistas, religiosos, que no fundo, eles não estão vivendo uma vida de santidade, porém, uma vida de hipocrisia. Eu não estou apontando pecado de ninguém, estou dizendo quem é, mas cada um precisa compreender que às vezes cuida tanto de coisas pequenas, mas das grandes coisas ele engole. É isso que nós precisamos observar. Então, para a gente encerrar aqui, nós precisamos então consagrar a nossa vida a Deus, estar com a nossa vida consagrada ao Senhor em todo o nosso modo de viver. Isso que nós estudamos nesses 3 tópicos: a santidade, a santificação no Antigo Testamento, a santificação vista através do caráter de Jesus no Novo Testamento, da pessoa do Espírito Santo que age em nós, e Jesus é o nosso modelo, e nós precisamos viver de forma que agrade a Deus em todo o nosso modo de viver, diante dele e diante da sociedade. E assim eu encerro, porque essa palavra, ela nos sensibiliza a pensarmos um pouquinho mais, de forma séria, como nós estamos vivendo, como nós estamos agindo, como nós estamos portando. Se Jesus tocar a trombeta agora, nós subiremos, porque sem a santificação nós não veremos a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos, porque o Senhor é bom e maravilhoso para conosco. A tua palavra é viva, Senhor, e hoje ela fez isso mais uma vez em nós. Nós devemos nos ocupar e preocupar com o nosso modo de viver, com todo o nosso modo de viver. E assim, Senhor, nós dependemos do Senhor, da pessoa do teu Espírito Santo, para nos ajudar. Mas também eu preciso querer, eu preciso me consagrar, eu preciso me colocar diante de ti para isso. E assim, Senhor, eu quero pedir a ti o perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Os meus irmãos que comigo, Senhor, oram nessa hora, Senhor, queira perdoar os nossos pecados. Aqueles que se convertem a ti, Senhor, purifique e limpe de seus pecados. E assim que nós possamos viver uma vida de santidade, hoje, amanhã e sempre, até a volta do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Que Deus vos abençoe. Até a nossa próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.